Tem medo de que isso se faça alarmante de um momento para outro total e que se caracterize por uma tragédia que venha destruir o planeta. Cabe ao Espiritismo, doutrina racional, esclarecer que essas calamidades fazem parte de um processo, o processo de mudança. Poderíamos evitar isso? Até certo ponto, sim, porque nós constituímos populações que nos caracterizamos pelo ódio, pela perversidade. E muitas vezes invadimos cidades no passado com armas de destruição, incendiamos povoados, destruímos as colheitas, salgamos a terra para que nada pudesse ali ter vida e geramos karmas individuais, karmas coletivos. Desencarnamos e, por mais incrível que pareça, oportunamente as leis divinas unem-nos em uma viagem de avião, que vai ser vitimado por qualquer problema de natureza mecânica ou atmosférica, ou mesmo de natureza falha humana. Outras vezes, através de acidentes calamitosos nas estradas, nos grandes feriados, como neste que tivemos no mês de janeiro recente. Vivemos, então, essa questão dos transtornos das mudanças. Não haverá, portanto, o aniquilamento da vida na Terra, o fim do mundo, a destruição. Haverá a morte. Mas a morte é um fenômeno biológico. Esse fenômeno biológico faz parte do processo da vida. Para nós morrer, seja num acidente, ou seja no leito de conforto, a questão é apenas de natureza emocional, porque encerra o ciclo da vida, mas não encerra a vida, porque nós continuamos a viver. Dessa maneira, essas calamidades que tanto chocam estão dentro do mapeamento das nossas necessidades evolutivas. Essa transição planetária que tantas dores nos tem causado fazem parte do processo da evolução. Por isso são uma lei da natureza, como Allan Kardec estabeleceu. Mas também nós estamos experimentando outras calamidades, que são a poluição mental, a poluição moral, a poluição do egoísmo. Dessa forma, o Brasil tem experimentado dores acerbas. Santa Catarina há poucos anos, Santa Catarina novamente no mapa das expiações coletivas. Essas expiações coletivas e dolorosas fazem parte do nosso processo da evolução. Não pensemos, portanto, que o mundo se vai acabar, porque o fenômeno da morte em nós é tão natural que quando ele ocorrer naturalmente, nós mudaremos de estágio vibratório e a Terra evoluirá lentamente na sua fatalidade, que será sair do mundo de provas para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração desenha-se de uma maneira fascinante para nós. Após as grandes dores, as alegrias. Mas antes que essas dores aconteçam, não seria o caso de nós mudarmos de atitude mental, de gerarmos mais fraternidade, de mantermos a nossa família dentro de um clima de respeito, de equidade, de justiça? Deixamos essas interrogações no ar. Por que existe tanta injustiça, tanta impunidade na Terra? Porque no relacionamento conjugal, os indivíduos, depois de passar o encantamento, começam a experimentar animosidade, perseguições, e partem esses mais perversos e cruéis na busca do seu destino, deixando muitas vezes lesionados sentimentos familiares, da construção do lar ou da pessoa com quem conviveu em parceria afetiva e sexual. O Espiritismo vem explicar que existe uma lei no universo, a lei de causa e de efeito. Tudo aquilo que tem um efeito provém de uma causa equivalente. Quando esse efeito é inteligente, se ele é emocional, se ele me afeta, ele procede de uma causa que é idêntica. Então essa lei de causa e efeito proporciona a reencarnação. A reencarnação enseja a colocar os indivíduos que se comprometem à borda do abismo para os necessários resgates. No caso das perturbações humanas, dessas impunidades, tanto políticas, policiais, sociais, domésticas, de relacionamento, elas não ficam realmente olvidadas da lei,
porque elas se inscrevem no perispírito daquele que pratica o mal. E mais cedo ou mais tarde, ele renasce, sob a injunção do resgate. Vemos, por exemplo, o indivíduo perverso que se compraz na crueldade, na pedofilia, no adultério, na prostituição, na corrupção dos costumes, no crime do colarinho branco. E eles triunfam sob o aplauso popular. E perguntamos, mas onde? Olhemos agora. Aqueles que nascem com a vida ceifada, aqueles que nascem sem o cérebro, aqueles que nascem com a acromegalia, aqueles outros que nascem com os transtornos mentais, aqueles que apresentam as terríveis deformidades físicas, os degenerados, chamados tecnicamente fenômenos teratológicos, que desde o berço trazem essas anormalidades congênitas. São eles aqueles cruéis, aqueles perversos, aqueles que não foram justiçados pelos códigos das leis humanas e não foram momentaneamente alcançados pelos códigos divinos. Agora renascem para pagar. Ninguém permanece impune, porque onde o indivíduo vai, também assim a sua consciência. E a consciência é o juiz, é o advogado, é o promotor, mas é também a testemunha. A testemunha severa que ele aponta o erro e que o faz recordar naquele desvario em que ele se encontra nos processos da paralisia, das paresias, das alucinações, da hebetação, nos momentos em que, em um período em que perde a consciência por um longo prazo, está encarcerado para poder expiar os males que praticaram. Também esses serão vítimas, ou seremos vítimas, das calamidades gerais, do grande momento de transição do planeta. Eles muitas vezes estão numa boa posição econômica, e veio uma tragédia desta natureza, arrebatando-lhes as vidas queridas, às quais se vinculam profundamente tocados, ou levando-os a enfermidades muito graves, a transtornos terríveis de natureza psicológica, ou mesmo a ceifarem alguns órgãos, serem vítimas de acidentes que lhes despedaçam o corpo e colocam-nos no cárcere de uma matéria, numa prisão sem grades para expiar. Mas a misericórdia divina também é amor. Não é somente justiça. A justiça alcança, mas o amor atenua. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos, pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes, tanto encarnados como desencarnados. E nessa grande transição que se vem operando desde os anos de 1970, quando o sistema solar, segundo Hartley, o grande astrônomo, e outros, estaria adentrando-se na faixa imensa de fotos que envolve a grande estrela de terceira grandeza, que é Alcione, para criar em todo o sistema uma outra psicosfera, e que por volta do ano de 1988, 90, a Terra entrava por sua vez